Hebreus 1, 13 e 4. Com a ajuda do Senhor, nós vamos hoje concluir o estudo das glórias de Cristo, hoje, para que então no próximo domingo possamos adentrar em outros assuntos concernentes ao nosso crescimento espiritual. Hebreus 1, 3 e 4, a palavra ela diz assim, verso 3: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, como somos gratos ao Senhor por esta reunião do Teu povo, Pai. Nós nos colocamos diante do Senhor, pedimos ao Senhor que Tu abras os nossos ouvidos e fale com cada um de nós. Fale, Pai, com clareza. Fale, Pai, de uma forma que não haja nenhum embaraço em nosso entendimento, para que essa verdade seja verdadeiramente revelada, e uma vez revelado, que Teu Espírito venha aplicar em nosso viver diário, desvenda os nossos olhos para que então possamos olhar para a Tua palavra, que procede do Teu coração, e vermos toda a profundidade. Essa palavra, Pai, é uma palavra de poder, a Tua palavra, que Tu criou todas as coisas, e por essa mesma palavra Tu sustenta todas as coisas. Então, Pai, nós estamos seguros de que nós estamos pisando em um solo bastante profundo. Nós entendemos, ó Pai, que o Teu Espírito é o único que pode trazer a nós todo o entendimento espiritual para contemplarmos as belezas do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite, Pai, queremos ver a Cristo. Por isso, fale, Pai, se revele, se manifeste. No nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Mas eu penso, segundo o meu entendimento, que não existe outro maior privilégio de cada um de nós de podermos então vermos um pouco mais das glórias de Cristo. O Senhor, Ele é glorioso, então tudo que Ele faz de uma forma gloriosa. Tudo que Ele faz de uma forma graciosa, amorosa, porque, irmãos, tudo emana do Senhor Jesus Cristo. Inclusive, Cristo, Ele morreu naquela cruz, e a partir do momento em que Ele estava ali pregado, a cruz do Senhor se tornou também gloriosa. Então, quando Ele vem habitar dentro de nós, as nossas vidas também se tornam gloriosas, porque nós começamos a ser, a partir do momento em que cremos em nossa morte e ressurreição com Ele, Cristo é a nossa vida, e a nossa vida, como a igreja do Senhor, ela é gloriosa, pela habitação do Cordeiro. Claro que para isso precisamos de ganhar uma experiência real, de regeneração, de novo nascimento, e graças a Deus que também Ele abriu os nossos olhos, para crermos, irmãos, que fomos atraídos ali no corpo de Cristo, quando Ele estava pendurado na cruz, e que Jesus não apenas morreu sozinho na cruz, mas nós também morremos com Ele. Fomos inseridos em Cristo, crucificados, fomos mortos, sepultados também com Ele, mas ao terceiro dia Ele nos deu a sua vida, porque juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, irmãos, quando nós pensamos nos mistérios divinos que se encontram na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, nós não podemos de forma alguma invejar a Israel e as suas graciosas manifestações, quando Deus então se manifestava àquele povo de uma forma fragmentada. Nós temos hoje um privilégio muito maior do que aqueles irmãos de lá do passado. Porque vocês se recordam quando aquela nuvem cobriu o tabernáculo, a palavra cobrir ali significa no original, encheu o tabernáculo, lá em Êxodo capítulo 40, versículo 34, que quando foi concluído aquele tabernáculo,
então ninguém poderia ficar dentro daquele tabernáculo, porque uma das primeiras manifestações foi da Shekinah de Deus. Aquele tabernáculo se encheu da glória do Senhor. Então o Senhor estava ali iniciando algo, ali em figuras. Claro que Ele encheu o tabernáculo literalmente com aquela refulgência da glória. Mas, irmãos, aquele tabernáculo, ele representa o corpo de Cristo, a vida da igreja. Então vocês observam que nós somos homens e mulheres mais privilegiados do que aquele povo. Porque quando uma pessoa de fato ela crê no Senhor Jesus Cristo, a primeira coisa que vai acontecer é que o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de nós, e o Espírito Santo traz toda a realidade do Pai e do Filho para dentro de nós. E é um trabalho agora constante. A palavra fala em 1 João 2,27, que a unção que vós recebestes dele, Espírito, ela permanece em nós, e ela vai nos ensinar todas as coisas, e nós não teremos necessidade de que alguém nos ensine algo, porque a sua unção, ela nos enche e nos ensina todas as coisas. Isso é tão maravilhoso. Então nós temos isso e muito mais na pessoa de Cristo, que Ele fez habitar em nós, que está conosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28:20. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, queridos, o apóstolo Paulo, ele vai mostrar, 1 Coríntios 2, 7 e 8, que o Senhor Jesus, Ele é o Pai da glória. Ali, Ele é o Pai da glória, Ele é o Senhor da glória, porque a glória é uma expressão daquilo que Ele é, em realidade espiritual. Então, Cristo habita em nós, Ele é a glória. Mas tem um detalhe muito mais importante ainda. Jesus, então, quando naquela linda oração sacerdotal, João 17,5, ele disse assim: Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo desde a fundação do mundo. Aquela glória entrelaçada, aquela glória que os unia e fazia do Pai, do Filho e do Espírito Santo uma comunidade trinitariana. Pai, Filho e Espírito é uma comunidade. Agora, Ele se dispensou tudo isso para dentro de nós. Por isso que no mesmo Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 22, o Senhor Jesus, Ele disse assim: Pai, eu tenho lhe transmitido a glória que eu tinha contigo desde a fundação do mundo. Irmãos, nós precisamos aprender a desfrutar de Cristo. Quando nós aprendermos este caminho de desfrute dele, como aquela coisa que é prazerosa para nós, as nossas vidas serão enriquecidas, nós seremos edificados, irmãos, em todas as nossas reuniões, em todas as nossas conversas, porque nós vamos expressar a glória do Senhor em realidade espiritual. Então, isso para nós é maravilhoso. Porque, irmãos, quando eu disse aqui para vocês que Ele transmitiu a sua glória, eu creio que se nós, então, temos uma tendência de obter coisas, e as coisas deste mundo não trarão satisfação para nós, mas as coisas que vêm de cima, está relacionado a tudo aquilo que Ele é e fez. Paulo, ele escreveu aos Colossenses: buscai as coisas que são de cima, não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram para as coisas deste mundo. Então buscai as coisas que são de cima. A palavra vai mostrar para nós que toda boa dádiva, todo o dom perfeito são de cima, do Pai das luzes, que vai descendo para cada um de nós. Então o Pai tem nos enriquecido, nenhum dom falta para nós, irmãos. Você que de fato às vezes busca dons aí, eu quero ter um dom disso, daquilo, leia 1 Coríntios capítulo 1, os 7 primeiros versículos. Paulo vai dizer que nele, em Cristo, nós fomos enriquecidos em tudo, com toda boa obra, com toda a riqueza que há na pessoa de Cristo. Agora, nós já temos essa riqueza que é o nosso próprio Senhor. Agora, existem muitas coisas relacionadas a Ele que para nós ainda está vendado.
Precisamos então perscrutar, precisamos que Deus nos mostre pelo seu Espírito quais são as nossas riquezas que Ele conquistou para nós. Lembra quando Adão pecou? O domínio foi transferido para Satanás, o domínio, a glória, tudo foi transferido para Satanás. Mas quando Cristo consumou a obra, quando Ele foi glorificado à destra do Pai, o Pai conquistou na pessoa do Filho todas as riquezas que Ele havia perdido. Abram comigo, irmãos, por favor, deixa eu mostrar um texto para vocês aqui, muito conhecido nosso, Daniel capítulo 7, versículo 14. Aqui Daniel está fazendo uma alusão sobre os tempos do fim e tantas outras coisas interessantes. Mas no versículo 14, o versículo 13, o contexto vai mostrar o Senhor Jesus se dirigindo ao ancião de dias, sendo exaltado e glorificado à destra do Pai. Mas no versículo 14, depois que ele foi glorificado, diz assim, isso o Senhor Jesus diz para os discípulos lá em Mateus 28, ele disse assim, todo poder me foi dado no céu e na terra, todo poder. Essa palavra todo poder, ela envolve tudo que Cristo conquistou, tudo que Cristo veio comprar, não apenas nós, mas Cristo comprou por direitos legais que já era dele, mas ele é justo, comprou tudo para o Pai. Cristo comprou tudo para o Pai. Olha só que interessante, o Pai criou todas as coisas para o Filho, Deus então havia confiado a Adão, deu domínio para ele, deu poder para Adão, mas Adão, por desobedecer a Deus por causa da sua incredulidade, transferiu para Satanás. Mas por direito de criação é de Deus o Pai. Então Deus enviou seu Filho e seu Filho trabalhou. Isaías vai dizer que é um trabalho árduo da sua alma. O Filho trabalhou e as consequências daquela desobediência, o trabalho do Filho, aparentemente no início foi muito bom, mas depois se tornou árduo, porque envolveria a salvação dos pecadores. Então, escute aqui, Cristo não é apenas o teu Salvador. Cuidado em afirmar isso sem ter a convicção de uma outra palavrinha que eu vou falar para vocês aqui. Eu creio que se nós perguntássemos um para o outro, o que Cristo é para você? O meu Salvador. Muito bem, Ele é o teu Salvador, algo que você tem que contemplar como teu Salvador, mas para que você ganhe uma experiência real com Ele, Salmos 27:1, Ele é não apenas o meu Salvador, mas Ele é a minha salvação. Entende, irmãos? Muitos têm como Salvador, mas o tem como sua salvação, confessar que Cristo é Salvador, isso não afiança uma experiência real para nós. Uma experiência, vamos dizer assim, legalizada e afianciada pelo Espírito, é quando eu o tenho como minha salvação. Deus é o meu refúgio, a minha luz, mas Ele é a minha salvação. Então agora Ele pode ser o meu Senhor, agora não tem nenhum impedimento para que eu cresça, percebe, irmãos? Então quando Ele disse lá na cruz, está consumado, Ele comprou por direitos legais tudo que havia sido transferido para Satanás. Ele poderia destruir Satanás porque Ele é o dono de todas as coisas, Ele criou todas as coisas, mas Satanás roubou isso do homem, e Cristo na cruz comprou todas as coisas. Por isso que aqui o versículo 14 de Daniel 7 diz o seguinte: foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem, e o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Lembra em João 17:22, quando ele disse lá: Pai, eu lhes tenho transmitido. A palavra transmitido tem uma raiz ali grega que significa dispensado. Então, Ele se dispensou a nós, veio morar dentro de nós, então Ele trouxe para nós a glória. Então Ele disse assim no versículo 27 aqui deste mesmo capítulo:
o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, irmãos, eu disse aqui algum tempo atrás que quem governa o país é a igreja, porque todos os reinos servirão os povos do Altíssimo, porque o Senhor da glória habita em nós e hoje Ele tem todo o poder e autoridade. Agora, irmãos, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui e reflita aí no seu coração depois e medite sobre isso. Por que muitas coisas não acontecem no nosso meio? Porque Jesus disse assim: as obras que eu faço testificam a meu respeito. Depois ele disse mais para frente: olha, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, mas também fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Vocês compreenderam? Então, irmãos, e por que não acontece coisas? Por exemplo, o apóstolo Paulo, Pedro e tantos outros ressuscitavam defunto. E por que hoje nós não ressuscitamos um defunto? Sabe por quê, irmãos? Tem uma coisa muito interessante. Não estou falando de forma geral, mas existem casos específicos. Uma coisa chamada incredulidade. Incredulidade. Porque, irmãos, se nós crescemos no Cristo que habita em nós, nós cremos em nossa morte e ressurreição, somos filhos de Deus, mas se a salvação não for desenvolvida, e é Deus quem opera em nós, tanto querer como realizar, se ela não for desenvolvida, o que vai acontecer? Nós vamos contemplar o mundo aí fora, tantas enfermidades, porque não que o ministério da igreja seja ir e curar todos os enfermos, é para ir e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mas um detalhe aqui importante: então por que muitas curas nós oramos e elas não acontecem? Pelo simples fato de sermos incrédulos. Ontem à noite, cheguei em casa e dei uma visualizada naquele vídeo daquele Francisco, maníaco do parque, um psicopata de primeira linha. Não sei se vocês já ouviram, deu uma reportagem do Fantástico, inclusive foi aquele que já faleceu, Marcelo Rezende, que o entrevistou. Sabe o que ele disse lá, irmãos? Eu ia falar para o irmão Glênio, que me ministrou aqui, mas eu esqueci de falar. O Glênio foi visitá-lo, ele recebia aquele jornal Semeador, e aquele psicopata, ele creu na sua morte e ressurreição com Cristo, e hoje dentro daquele presídio, ele é uma bênção, ele prega Cristo e a cruz. E por que nós não cremos que Deus pode salvar o pior dos piores? Manassés, segundo Crônicas 33, ele sacrificava seus filhos, queimava ao deus Moloque, ele foi o pior de todos os homens da face da terra, segundo diz a Bíblia. Quem poderia salvar aquele homem? Paulo responde para nós essa pergunta, Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Irmãos, o que está acontecendo conosco? Nós somos pessoas incrédulas, que nós não cremos que Deus pode fazer, e quando nós não cremos, nós vamos não colocar a pessoa no paredão e vamos matá-la. Não tem jeito aquela pessoa. Claro que tem jeito. Que Cristo nós cremos. Ele diz que foi dado a Ele todo o poder no céu e na terra. O problema é que nós somos negligentes. Nós não cultivamos uma vida devocional com Ele. Ele é o Deus que pode todas as coisas, irmãos. E quando quando fala lá, aquele que me confessar diante dos homens, confessar Jesus Cristo, é que Ele é o Todo-Poderoso, ainda que o mundo se levanta contra a igreja, contra mim, contra você. O salmista, ele disse assim, ainda que um exército se levante contra mim, não temerei.
Porque o Senhor é conosco, irmãos. Ele não é contra nós, Ele é por nós. E agindo Ele, quem impedirá? Então cuidado quando você for confessar a Cristo, por um lado, e por outro lado, você confessa um Cristo impotente. É que nós queremos limitar a Cristo pela nossa impotência, pela nossa incapacidade. Misericórdia, irmão, nós precisamos de crer. Crer é estar unido a Ele. Eu não posso, mas tem um que pode todas as coisas. E se Ele pediu para mim pregar, eu vou lá e vou pregar. Um maníaco do parque, um psicopata de primeira linha, matava mulheres, estuprava, um monte de coisas, e lendo o jornal Semeador, alguém lá passou para ele, ele leu: estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive. A palavra entrou no coração dele, ele entrou em contato com os irmãos lá de Londrina, e passaram, tem um telefonema por mês, falou com o Glênio foi visitá-lo. Ô irmão, e aquela entrevista que ele deu para o Fantástico foi essa aqui: olha, eu fui um monstro, para mim não tinha jeito, mas este evangelho me alcançou, Cristo me alcançou, e eu estou crucificado com Cristo. Eu quero pagar aqui, preso por tudo aquilo que eu fiz, mas quando eu descobri que Jesus Cristo me perdoou, então eu posso descansar nele. E eu percebi pela primeira vez que tem uma pessoa que se importa comigo e que morreu por mim numa cruz, não apenas morreu por mim, mas também me fez morrer com ele, me dando a sua própria vida. Oh, esse Senhor eu quero servir. Então, queridos, não pense você, Ele pode salvar o pior dos pecadores, o pior. O problema é que a nossa responsabilidade é ir e pregar, e nós não pregamos porque muitas vezes nós não cremos. Temos que avaliar isso aos pés do Senhor, porque, irmãos, então que cristianismo nós estamos vivendo? Que cristianismo é esse que nós estamos vivendo? Se Cristo é o tudo, e Ele veio habitar em nós, e a partir da ressurreição de Cristo, não existe nada impossível para Ele fazer. Para nós sim, existem muitas coisas impossíveis, mas para Deus, tudo é possível. E se você estiver ali, no seu quarto, em intimidade com Ele, pensa nas tuas impossibilidades, coloca diante dele, fala: Senhor, eu quero ver a tua mão, eu quero ver o teu poder sobre este assunto, sobre este caso que para mim é um caso perdido. Eu tenho certeza, meu irmão, que Ele vai trabalhar, mas você tem que ficar tranquilo e sossegado, porque Deus trabalha para aquele que nele espera. Então, irmãos, nós precisamos de glorificar o Senhor da glória. Deixa a gente analisar aqui as glórias que faltam. Vamos a partir da terceira glória. Claro que este assunto da glória de Cristo aqui, ele é um assunto extraordinário, ele é maravilhoso, ele é fantástico. Me faltam as palavras para expressar quem é Ele na sua glória. O Espírito Santo, irmãos, é aquela pessoa que o Pai confiou a incumbência de realizar toda a obra que Cristo fez lá na cruz do Calvário. A obra de Deus foi confiada ao Espírito Santo. O Pai planejou, o Filho realizou, agora o Espírito Santo vai aplicar a obra de Cristo em nós. Agora, queridos, se o Pai confiou esta obra ao Espírito Santo, o que nós estamos fazendo aqui então? Pregando a palavra. Quero que vocês entendam uma coisa: Ele não confiou a homens a sua obra, confiou ao Espírito, mas a Bíblia diz que Ele fez habitar em nós o seu Espírito. Então o que Ele quer fazer de você e de mim? Instrumentos para pregar a Cristo e este crucificado. Vocês se recordam lá em João capítulo 16, versículos 16 e 17, que o Senhor disse algo tão maravilhoso. Aquele texto me enche o coração de alegria. Inclusive nós lemos ele aqui ontem, no estudo de jovens, muito interessante.
Ele disse assim, João 14, versos 16 e 17, Jesus dizendo o seguinte: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, o Espírito Santo foi dado a nós para estar conosco para todo o sempre. E interessante, irmãos, que para que o Espírito viesse, Ele teve que ir. Agora, vai ter mais um advento de Cristo, quando Ele vier para buscar a sua igreja. Ele disse aqui, nesse mesmo capítulo 14, no versículo 13, Ele disse assim: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E Ele disse lá em João 17, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam aquele que me deste, para que vejam a minha glória. Irmão, o Pai, o Senhor Jesus, Ele anseia que nós o contemplemos com os nossos olhos nus. Contemplar. Isaías vai dizer, Isaías 33, que os teus olhos verão o Senhor na sua formosura. O salmista vai dizer, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Santidade também envolve glória, porque lá em Êxodo a palavra fala que é por causa da sua glória nós somos santificados. E o mesmo Deus da paz, 1 Tessalonicenses 5,23, vos santifique em tudo. Como que é essa santificação, espírito, alma e corpo? É pela presença dele em nós, ou seja, pela sua glória. Isto é maravilhoso. Então, irmãos, cada uma destas glórias de Hebreus fala daquilo que Ele é e fala daquilo que Ele fez também, porque quando Cristo voltar, Ele vai voltar de que maneira? A palavra fala que Ele vai voltar glorioso, com todas as suas glórias. E vamos dar uma outra olhada aqui, Isaías 40, versículo 5, fazendo uma alusão aqui sobre a volta de Cristo. Isaías 40, versículo 5, porque ela vai se manifestar. Aqui não fala da encarnação, o Senhor é a glória também, mas aqui existem duas vertentes que você pode tanto falar da encarnação como da volta de Cristo, que é a mesma, mas aqui o contexto, você ler os versículos precedentes, você vai descobrir que está se referindo sobre a volta de Cristo. E aqui no versículo 5 ele diz assim, olha só que interessante: a glória do Senhor se manifestará. Essa palavra manifestará no hebraico é a mesma que revelar. A glória do Senhor se revelará e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Então quando Ele voltar, todo olho o verá. Mas, irmãos, para os filhos de Deus, isto será para o mundo ímpio uma admiração tremenda, porque Ele será glorificado em nós. Agora, para o ímpio, vai ver a glória dele, e aí eles se arrependerão, mas serão um arrependimento igual àquele que Judas teve, um remorso. Por que eu não criei? Por que eu não fui procurar entender sobre a Bíblia, sobre o Senhor? Agora é muito tarde. E eles terão uma consciência, meus queridos irmãos, uma consciência muito clara de que eles estão indo para a perdição eterna, não porque Deus quis que eles fossem, mas porque eles deixaram de atender a voz do Senhor, que Paulo vai dizer para nós lá em 2 Tessalonicenses 2, versículo 9 e 10. Aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos, o próprio Deus enviará para eles a operação do erro, para que eles caiam para trás, para que eles sejam perdidos eternamente. Interessante, irmãos, que quando Ele se manifestar, a palavra fala que vai ser em glória e toda a carne verá. Agora, Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, fala que nós seremos admirados por todo aquele que creu. Mas, irmãos, se o nosso Senhor Ele vai se manifestar em glória, como será a nossa ascensão também em glória?
Paulo escreveu em Colossenses 3, versículo 4: quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós sereis manifestados com Ele em glória. Porque nós somos gloriosos, porque Cristo é a nossa vida. A nossa fé irá se concretizar numa realidade espiritual. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Esperança, nós temos um futuro garantido, uma esperança concreta e firme, porque 1 Pedro 1,3 fala que Ele nos regenerou para uma viva esperança. Viva esperança é uma fé pela qual eu creio. Ele me deu fé para eu crer nele. Então, a viva esperança é Cristo, e esperança está condicionada à fé, ou seja, o nosso futuro será um futuro eternamente e absolutamente garantido, um futuro que nos dá uma certeza absoluta. Estão me compreendendo, irmãos? Então, a terceira glória, então, lá de Hebreus, está aqui no versículo 3, Hebreus 1,3, que Ele é o resplendor da glória. O que ela significa é que não há glória em lugar algum que não seja na face de Cristo. Irmãos, não existe outro lugar para vermos a glória de Deus a não ser na face de Cristo. Irmãos, esses assuntos de glória, isso deveria conquistar o nosso coração, cativar o nosso coração, não nos deixar sonolentos com essa glória, com essa refulgência de glória que Ele dispensou para dentro de nós. Deus, Ele não pode, irmãos, de maneira alguma ser conhecido a não ser na face de Cristo, ou pela face de Cristo, porque essa questão de resplendor vem daquela ideia de refulgência, de um grande brilho. Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo 6, um versículo conhecido de todos nós, mas, irmãos, por favor, não fique familiarizado com esses versículos. Pense no seu coração que são versículos novos para você, ainda que você já o conhece de uma forma decorada, mas que o Espírito traga essa realidade desses versículos sempre uma novidade para você. Porque, 2 Coríntios 4,6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, a glória, a efulgência, Ele mesmo resplandeceu, Ele mesmo trouxe luz, Ele mesmo trouxe glória em nosso coração, irmãos. Por isso que iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a esperança da glória da sua herança nos santos, Efésios 1,18. Então, iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nós só iremos conhecer Deus na face do Filho. Vamos ver a glória de Deus na face do Filho, no caráter do Filho, daquilo que Ele é, essa refulgência da glória. Por isso, irmãos, quanto mais nós contemplamos ao Senhor, Salmo 34, versículo 5, contemplai-o e sereis iluminados. Nós somos transformados na sua imagem de glória em glória pelo Senhor como pelo Espírito. É contemplando a glória do Senhor que nós seremos transformados por essa mesma glória na sua própria imagem. O que é a própria imagem? Porque nós nascemos com a imagem de Adão, não com a imagem de Deus em nós. Então, é na contemplação desta glória, nós somos contemplados na sua própria imagem, e essa imagem de Deus, porque Deus é Espírito, significa ter o caráter dele sendo formado em nós. Um caráter santo, um caráter de amor incondicional, um caráter de paz, um caráter de alegria, um caráter de bondade, um caráter de longanimidade, de mansidão, de fidelidade, de domínio próprio. É o caráter de Deus. Claro que isso aqui Paulo colocou de uma forma tão fragmentada, porque ele é infinito em seus predicados, em seus adjetivos, em seus atributos. Como que, irmãos, por isso que o céu não será um local de monotonia,
um lugar assim, onde, puxa vida. Não, cada dia que passa, contemplando o Senhor, nós vamos ver algo de quem Deus é em Cristo Jesus. Nós vamos nos encantar, uma eternidade, poder conviver para sempre com o Senhor, alegrando-nos todos os nossos dias e nos regozijando no seu mundo habitável. É para lá que nós vamos, para lá que nós já estamos pela fé. Irmãos, então nós vamos aqui à quarta glória, está aqui no versículo 3 mesmo, de Hebreus 1:3. É a expressa imagem do seu ser. Irmãos, nenhum de nós nascemos com a imagem de Deus. A palavra fala lá em Gênesis capítulo 5, se vocês quiserem abrir, só para vocês terem um conhecimento, e a maioria aqui dos irmãos eu penso que já compreendeu isso. Em Gênesis capítulo 5, versículo 3, aqui vai dizer o seguinte, que viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. A partir do pecado, Adão e Eva começaram a gerar filhos, não segundo a imagem de Deus, mas a imagem do caráter do homem no pecado. Então, o que significa ter um caráter no pecado? Um homem não regenerado. Nada mais é, irmãos, do que tudo aquilo que faz oposição a Deus. É ódio, é ira, amargura, é cólera, é odiando-nos uns aos outros, é falando mal um dos outros, é amaldiçoando uns aos outros. Isso é o caráter do homem, Adão, com que todos nós nascemos. E o homem, ele se justifica muito, ele tem um caráter que é muito fingido. Às vezes ele finge até ser um filho de Deus, às vezes até lê Bíblia, até ora, às vezes até frequenta as reuniões da igreja, mas não tem a realidade espiritual concreta da pessoa de Cristo. O caráter não foi mudado, não foi trocado, não há uma evolução, há sempre um retrocesso, há sempre um desânimo, nunca vai ter aquele entusiasmo, aquele ânimo, percebe? Jesus, ele estava incentivando, tem de bom ânimo, mas o homem não regenerado, a tendência dele é sempre retroceder, e é como os medianitas no meio do povo de Deus, que nos debilita. São pessoas, irmãos, que verdadeiramente é um grande empecilho para o nosso crescimento. São pessoas negativistas, são pessoas que, como falamos ontem aqui na reunião com os pregadores, Sambalate e Tobias, não vai dar certo isso daí, vocês estão se opondo ao rei. Não, Neemias levantou e disse o seguinte, olha, vocês não têm parte nesta obra, o Deus dos céus é quem irá nos dar bom êxito. Lá em Neemias capítulo 2, versículo 20, muito interessante aquele texto lá, irmãos, porque quem não é de Deus, embora está mesclado no meio do povo de Deus, são um povo que sempre irá fazer oposição com aquilo que o Senhor tem dispensado nas suas assembleias. Então, ninguém neste mundo nasce com a imagem de Deus. Como criaturas de Deus, sim, porque Deus nos fez, mas ninguém nasce com o caráter de Deus. O homem nasce apenas com um sopro de Deus. 1 Coríntios 15, 49, Paulo escreveu assim, uma palavra muito interessante. Assim como trouxemos a imagem daquele que é terreno, devemos também trazer a imagem daquele que é celestial. Então, todos nós já nascemos com a imagem daquele que é terreno, porque Cristo, Ele é a expressão da imagem do seu ser. Então, quando que nós vamos ter a imagem de Deus? Abra comigo, por favor, em Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Colossenses 1, verso 15. Aqui ele vai mostrar que a imagem de Deus é Cristo. Diz assim, Colossenses 1, versículo 15. Do versículo 13 ao 14 está falando daquilo que Cristo é e fez, mas chega aqui no versículo 15, ele faz um apontamento muito interessante. Ele diz assim, este aqui é Jesus, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, Cristo é a imagem de Deus.
E para que um homem e uma mulher tenha a imagem de Deus, ele precisa ser habitado por Cristo. Aí sim ele terá a imagem de Deus, que é Cristo. Isso é maravilhoso. Então, uma das glórias aqui do Senhor é que Jesus, ele é a expressa imagem do ser de Deus o Pai. Agora, irmãos, Cristo ele não foi criado, ele foi gerado pelo Pai, né? Há muitos aí que dizem e pregam que Cristo foi criado pelo Pai. Ele nunca foi criado, ele é Deus de Deus, então ele foi gerado pelo Pai na eternidade, né? Sendo Cristo Filho de Deus, como que ele não iria ter a imagem de Deus? Como que ele não seria igual a Ele? Entende, irmãos? Então fica muito claro para nós. Então, se Cristo não tivesse a imagem de Deus, essa não poderia então ser a verdadeira imagem dele. Cristo não foi criado, ele foi gerado em Deus, a imagem de Deus o Pai. Teve um irmão do passado que disse que quando Deus se autocontemplou, ele gerou, não criou, ele gerou a sua própria imagem. Então essa é uma expressão tão linda da glória de Cristo. Ele é a expressão, a imagem exata do ser de Deus, porque ele veio de Deus, ele apenas ganhou uma natureza humana. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, muitos talvez não sabem por que ele se fez carne. Ele veio para nos libertar do pecado, também isto é uma realidade, mas muito mais do que isso, irmãos. Se Jesus não se fizesse homem, o homem nunca poderia ir para a glória, porque à destra de Deus tem um homem sentado no trono. E se alguém está em Cristo, nós estamos nele, é uma nova criatura. As coisas elas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ele fez de você e de mim uma pessoa eterna. Ele não apenas trouxe luz, mas ele colocou dentro de nós uma coisa chamada imortalidade. Nós não vamos morrer mais. A palavra fala lá em Lucas capítulo 20, verso 36, porque nós seremos semelhantes aos anjos de Deus, não podemos morrer mais, porque somos filhos de Deus. Que coisa interessante, irmãos. Então essa aqui é a quarta glória. E a quinta glória está aqui também no versículo 3 também, que diz assim: ele sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Irmãos, ele apenas não criou todas as coisas, mas ele é o sustentador de todas as coisas. Vocês estão aí em Colossenses? A palavra, ela mostra aqui para nós no versículo 17, Colossenses 1:17, a palavra diz assim: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste, ou seja, ele sustenta todas as coisas, irmãos. Tudo que há neste universo é sustentado pelo Senhor. Ele sustenta a tua vida, ele sustenta o teu andar e o teu caminhar, o teu deitar, o teu levantar, o teu respirar, porque ele é tudo da vida, respiração e tudo mais. Então, Jesus foi muito claro quando ele disse lá em João 15:5, no finalzinho: porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, eu acho que nós precisamos de considerar essas verdades tão profundas para nós, porque, queridos irmãos, é um privilégio muito rico para nós, quando nós então podemos agora expressar a glória de Cristo. Ele sustenta todas as coisas, sustenta a minha vida, sustenta eu e você, sustenta. O Senhor Jesus disse assim: vocês não fiquem preocupados com o que é vez de comer, beber e vestir, eu vou sustentar vocês, eu vou colocar o pão na mesa de vocês, e nunca vai faltar, irmãos. Então, e o que é mais interessante é que o Espírito Santo que habita em nós, o Pai, em todo aquele que é habitado pelo Espírito do Senhor, nós temos também a responsabilidade de ir e anunciar esta glória.
Como que nós sabemos disso? Lembra de Mateus 5,16? Assim brilhe. Essa palavra brilha ali não é um brilho qualquer, refere-se à glória. Assim brilhe também a vossa luz. Qual que é a nossa luz? Vocês acham que nós temos luz própria? Não. Qual que é a nossa luz? Jesus disse em João 8,12: eu sou a luz do mundo, Cristo é a nossa vida. Então, se Ele habita em nós, assim também brilhe a vossa luz. Por que a vossa luz? Porque Cristo é nosso, eu sou dele, Ele é meu, diz lá em Cântico. Então, tudo que Ele conquistou, Ele é para nós. Tudo que Ele fez, Ele é para nós. Então, tudo que Ele tem, Ele deu para nós. Então, o que Ele deu para nós tudo? Ele mesmo. Paulo fala em Colossenses 3,11 a parte B, porém Cristo é tudo em todos. Maravilhoso isso, irmãos, que coisa linda. Mais um texto aqui, a Filipenses, estão em Colossenses capítulo 2, né? Olha só o versículo 14 e 15. Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15, que diz assim: fazei tudo, Filipenses 2, verso 14 e 15, fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Está vendo só aqui, irmãos, essa refulgência da glória, nós também podemos anunciá-la, porque ela está em nós. Irmão, será que o mundo aí fora tem visto este brilho em nós? Quando nós conversamos com algumas pessoas, quando nós estamos trabalhando ali arduamente, num trabalho cansativo, será que as pessoas enxergam em nós o brilho desta glória? Um rosto gracioso, um rosto elegante, um rosto assim que expressa uma alegria por aquele que habita dentro de nós, que é o Senhor da alegria. Será que eles veem em nós este facho de luz fragmentado? Porque Cristo é a nossa vida e convém que Ele cresça. Quanto mais Ele vai crescer, mais esta luz vai brilhar na sua face. Porque Paulo disse isto referindo sobre esta glória aqui. Ele disse lá em 2 Coríntios, que aquele ministério de pedras teve a sua glória. Agora, Cristo, a nossa vida, de quanto maior glória é o ministério do Espírito que habita em nós. Vocês compreendem isso, irmãos? Que nós somos habitados por esta glória e que nós somos muito desatentos com essa glória. Nós estamos muito envolvidos em nossos próprios interesses. Quando é para o Senhor, irmãos, nós parece que nos distanciamos, parece que nós nem fazemos parte de uma comunidade pelo qual o cabeça é o Senhor da glória, o Todo-Poderoso. Irmãos, vejam aqui comigo Isaías capítulo 60, que texto maravilhoso, que coisa mais linda nós temos aqui. Vamos ler esses versículos com bastante atenção. Isaías 60, os 2 primeiros versículos, que diz assim, olha que versículo maravilhoso, preciosíssimo. Isaías 60, 1 e 2, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz. Aqui viria, que João escreveu lá em João 1,14, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce. A glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Irmão, será que o mundo aí fora tem visto esse brilho em nós? Será que nós somos radiantes perante este mundo?
Irmãos, o que o mundo está vendo em nós, irmãos? Se o mundo não vê em nós este facho de luz, que é o próprio Senhor, o que eles estão vendo em nós, irmãos? Aqui, olha só o versículo 5. O versículo 4 fala assim: levanta em redor os olhos e vê. Se você não consegue ver, peça ao Senhor espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá, esse dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Irmãos, que coisa mais linda, que coisa mais preciosa. Isso nós já temos em realidade espiritual. Agora, irmãos, nós precisamos, o Senhor deseja que nós sejamos a expressão de Cristo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Essa luz, esse facho de luz, esse esplendor da glória, sabe como é que o apóstolo Pedro, ele enxergou isso? Ele disse assim, 2 Pedro 1, versículo 9. Irmãos, olha que texto glorioso, irmãos, maravilhoso demais. E graças ao Senhor, porque está escrito, isso é para nós. Então, o contexto aqui, Pedro está falando daquele momento em que ele estava lá no Monte da Transfiguração. E que foi que Pedro, Tiago e João viram ali? Eles viram Moisés e Elias. Moisés e Elias tinham glória ali? Não. Mas o que os encantou? Veja aqui, versículo 18. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Então aí agora Pedro vai descrever a sua experiência. Temos, graças ao Senhor, esse temos aqui expressa a convicção do apóstolo Pedro. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Claro que tem que ser pela palavra. A palavra de Deus, o que ela é para nós? Ela é lâmpada. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ou seja, nós temos que andar no trilho da palavra pela iluminação da palavra. Palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Qual lugar tenebroso que essa candeia vai brilhar? Nos porões das trevas do nosso coração. Brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela da alva, nosso Senhor Jesus, nasça em vosso coração. Oh, meu irmão, que coisa preciosa, que coisa linda isso. Então vocês percebem aqui o que significa o esplendor da glória. Primeiro ela tem que nascer, para depois essa luz vai crescendo, e à medida que ela vai crescendo, o mundo vai enxergando em nós. Mas vamos aqui para a sexta glória. A sexta glória também está aqui em Hebreus 1, versículo 3, que fala da purificação de pecados. Agora o assunto aqui, nessa glória de Cristo, é sobre a purificação dos pecados. E isso se torna esta glória tão maravilhosa. Por isso, ela vem em sexto lugar, para que nós vejamos a glória da purificação dos pecados. Irmãos, será que nós sabemos o que significa ter os nossos pecados purificados? Vocês estão aqui em Pedro, vamos aqui para a primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 18. Para que os irmãos tenham uma noção do que significa essa purificação dos pecados. Ele diz assim, 1 Pedro 1, 18. Olha que interessante. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. 1 Pedro 1, 18. Que fútil procedimento que vossos pais vos legaram.
Olha o versículo 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Precioso. Por que precioso? Porque foi um preço alto, foi a morte do Filho. Sangue de Deus foi vertido na cruz para que os nossos pecados fossem purificados. Purificados é ter sido tornado mais alvos, mais branco do que a neve. Porque o pecado, a cor do pecado, Isaías 1,18 fala que ele é vermelho, carmesim. Mas quando o sangue de Jesus purificou os nossos pecados se tornaram tão puros que Ele não consegue enxergar em nós nenhum defeito. Ele nos fez irrepreensíveis pelo seu sangue. Claro que a cruz tratou com o pecador, fomos crucificados, fomos mortos, o pecado foi removido, mas os pecados tinham que ser purificados. Por isso que a obra na cruz, ela é perfeita, ela é maravilhosa, ela é gloriosa, porque o Senhor morreu nela. Entende, irmãos? Então, que coisa linda. Precioso sangue, o sangue de Cristo, sem mácula, sem defeito, o sangue de Cristo. Verso 20. Conhecido como efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Irmãos, que coisa linda! E para encerrar essa questão da glória de Cristo, da purificação dos pecados, aquele texto lá de Romanos 3,25, a palavra de Deus, ela fala assim: a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Porque Jesus, ele foi punido por causa do seu e do meu pecado, por causa dos nossos pecados. Ele verteu o sangue foi vertido e o Pai então aceitou aquele sacrifício bendito. Por isso que o Pai nos aceitou em Cristo Jesus. Então vamos aqui, irmãos, para a sétima e a última glória. Está aqui também no versículo 3. Depois que ele realizou tudo, a Bíblia diz ele que ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então a obra foi completada, ele assentou. Essa palavra aqui, assentou-se, no livro de Hebreus, ela aparece aqui 4 vezes. Deixa eu localizar para vocês. A primeira vez está aqui em Hebreus 1,3, que fala dessa sétima glória. A segunda vez que ela aparece está aqui em Hebreus capítulo 8, versículo 1. Vamos localizar todas as vezes que de fato o Espírito Santo faz uma lembrança, porque a obra foi concluída e é maravilhosa, então nós não temos que temer nada nem ninguém, nós temos que estar seguros nessa verdade. Hebreus 8,1 fala assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Então aqui a segunda vez que ela aparece. A outra vez que ela aparece aqui é em Hebreus 10, versículo 12, muito interessante, que diz assim, Hebreus 10, 12, é a terceira vez que ela aparece. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Está vendo aqui, irmãos? Fez a purificação, a obra foi concluída, então ele assentou-se. E a última vez que ela aparece está aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 2, que diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, irmãos, essas 7 glórias de Cristo, que nós começamos alguns domingos atrás e encerramos hoje, elas são maravilhosas. Claro que elas não são findáveis, ela não encerra-se aqui,
Porque tudo que Cristo fez, Ele fez de uma forma tão gloriosa, de uma forma tão maravilhosa, tal qual Ele é em realidade espiritual. E a obra na cruz também é gloriosa. Que coisa linda, irmãos, porque ali fala da nossa morte, da nossa ressurreição com Cristo, fala que fomos arrancados deste mundo e plantados em Cristo Jesus. Ele é a glória, então nós também somos homens e mulheres gloriosos. Não que nós temos luz em nós próprios, mas Ele habitando em nós nos faz homens e mulheres gloriosos. Amém. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Pai, como somos gratos ao Senhor pela revelação da Tua palavra. Pai Santo, pedimos que o Senhor frutifique essa verdade, Pai. Que ela não volta para Ti vazia, mas que ela faz aquilo que lhe apraz e prospere para a qual foi designada. Tem misericórdia, Pai, de todos nós. O Senhor conhece os nossos corações, Pai. Trata conosco por misericórdia. Faz de nós homens e mulheres diligentes, para que então possamos, ó Pai, aprender Cristo e que Ele seja formado em nós e que venhamos crescer nele mais e mais, para que nós sejamos, ó Pai, a expressão genuína da pessoa e da obra de Cristo. Nos dê um dia abençoado em Teu nome, leva-nos guardado para os nossos lares, ó Pai, e é em Cristo que nós oramos. Amém.